Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá. Contar um pouco aqui da nossa pesquisa utilizando o Wireshark para fazer forense em rede, né? Então, esse é um overview, né? Investigação forense, o modelo em camadas, que a gente vai tratar o assunto. Tá, eu sou analista de TI, empresa pública, mestre em engenharia de computação e doutorando também, né? Num grupo de pesquisa em hardware reconfigurável e sistemas embarcados, utilizando IA e segurança. Sou professor substituto do IMD, que é um instituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou certificado CompTIA, Security Plus e um dos chapter leader do OASP Natal, né? E aí a motivação para fazer essa talk foi que tudo passa pela rede, né? Sempre algum vestígio que pode gerar uma evidência, né? E isso, fiz um curso recente agora com a GoHacking, né? Com lives sobre pós-exploitation, e aí a gente fala sempre em cima de evasão, de exfiltração de dados, que às vezes o antivírus não funciona, não pega, e aí só que tudo passa pela rede, né? Então, como a gente consegue capturar certas situações como essa pela rede? E aí a inspiração foi utilizar o Wireshark, né? Eu lembro que adolescente, assim, eu vi uma revista, não lembro o nome da revista, mas tinha assim Ethereum na frente, né? Não sabia nem o que era, mas eu achei muito legal e aquilo ali ficou marcado, né? O Ethereum foi o nome antecessor do Wireshark, né? Que é um analisador de protocolos. E aí com o objetivo, né, de capturar e decodificar dados em rede, tá? Analisar atividade, gerar e apresentar estatística e realizar a análise de padrões, né? E a partir dessa análise que a gente consegue identificar malware, evasão e etc, né? Então, é o analisador de rede mais utilizado no mundo, né, o Wireshark. Ele é free software, né, GPL, desculpa. E você, quando baixa ele, você baixa a função full time, né? Não tem demo. Não. E aí o desenvolvimento do Wireshark, né, como um software livre, ele é voluntário, né? E isso fez o software ser bem robusto. Hoje ele suporta vários tipos de protocolos diferentes. E aí foi iniciado pelo Gerald Combs lá em 98, né? Só que para eu entender protocolo, entender análise de redes, eu preciso entender redes, eu preciso entender modelo em camadas, né? E aqui tem um modelo em camadas em OSI, que aí eu tenho a camada física, a camada de enlace, com endereçamento de quadro de cabeçalhos, endereçamento físico, eu tenho a parte de rede, transporte, sessão. É interessante conhecer esse modelo em camadas e os protocolos que estão utilizando em cada camada, né? Quando a gente faz a comparação, nesse caso, para o modelo TCP/IP, que aí eu tenho uns protocolos IP, o ARP, CMP, e que é um protocolo de utilização comum em um ambiente de rede, que a gente pode utilizar ele para quê, né? E aí começa a investigação em cima disso, né? Tanto para fazer investigação forense, no exemplo da nossa palestra, quanto para fazer investigação de problema aí de rede, a internet está lenta, está acontecendo alguma coisa na rede. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre o Wireshark, né? Tem 3 partes iniciais ali, que é a Summary, Detail e Exe. Na Summary, essa parte colorida, que a gente consegue ver aqui, é um overview, né, um resumo do pacote ali. E embaixo tem a parte de details, que aí eu começo a ver aqui protocolos da camada 2, e embaixo tem a parte do hexadecimal. Aqui mais um exemplo, ó, na parte de detail, eu tenho aqui o HTTP, o TCP, o IP, internet e a parte de hexadecimal de todo o pacote, tá? E aí, como trazer isso para a computação forense, né? O Eleutério Pedro, né, 2 peritos, que escreveu esse livro, em 2011, que ele trata que a forense, computação forense, trata da dinâmica, né, a materialidade, a autoria dos ilícitos, né, e aí a intenção é identificar e processar essas evidências digitais, de modo que a gente consiga identificar por meio de tag científico, né, e conseguir validação da prova. E aí, o grande objetivo, né, da investigação forense é levantar essas questões, né, quando, como, porquê, onde. E uma da metodologia, né, para fazer a perícia forense é essa OSCAR, né, que seria de obter, né, como eu vou conhecer, obter informações sobre o incidente, entender como é que foi o incidente ali, para depois eu criar uma estratégia, né, definir metas, encontrar fontes, analisar o custo, o valor, planejar como é que eu vou fazer essa investigação, para fazer a nossa coleta, das evidências, baseado no que foi planejado, né? Documentar o espaço que a gente vai fazer para isso e fazer cópia das evidências, né? Para que a gente não possa manipular na cópia em si. E aí a parte principal que é fazer análise, né? Então, obtive informações, manter estratégia, coletei e agora eu vou analisar, né? E aí eu posso fazer uso de técnicas tanto manuais quanto automáticas. E aí depois estabelecer a relação, né? Criar uma timeline, entender os fatos e depois criar um report, né? O nosso relatório, né? Identificando aquilo que a gente encontrou. E aí, mas aí onde é que eu coloco o Wireshark nesse sentido, né? No servidor, no firewall?
Aqui era um GIFzinho, que está em PDF, não vai mostrar. Mas a ideia é eu criar, aqui um ambiente de um switch, por exemplo, fazer um mirror, né, um port mirror, para que o pacote, que ele seja tanto direcionado para o meu server, o meu client aqui, ele seja capturado pelo meu pacote. Então, eu posso fazer, se o meu alvo seria o server 1, né, eu consigo fazer com que todo pacote que chegue nele ou saia dele seja capturado aqui para o meu analisador de tráfego. E aí, para fazer análise de tráfego, né, um dos grandes especialistas em Wireshark no mundo, né, a Laura Chappell, que criou a Universidade de Wireshark ali, que ela queria que é interessante você criar perfis para fazer análise, né? Então, eu posso fazer criar um perfil no Wireshark para fazer análise de malware, perfil para fazer, porque a rede está lenta, perfil para encontrar exfiltração de dados, tá? E esse perfil, ele está aqui embaixo, ó. Eu consigo criar vários perfis, tá vendo aqui? Eu estava criando um MyStart Profile, eu tenho o perfil default, ele fica aqui no canto inferior direito. E aí você pode criar um new, e toda mudança que você for fazendo ali no Wireshark, na parte de detail, de summary, ele vai mostrando e vai ficando salvo automaticamente. É possível exportar esses perfis, tá? E importar em outros locais. Outra característica muito importante do Wireshark é a questão dos filtros, né? Às vezes você pega um arquivo PCAP, que é o arquivo que é gerado pela análise de tráfego, e ele vem muito grande. Então, como é que eu vou identificar qual é o problema ali? Então, a questão dos filtros, ela auxilia nesse sentido, tá? Então, posso dividir problemas em subproblemas, e a filtro de protocolos, de endereços, e para colocar o filtro lá na parte em cima do summary, tem lá aqui Apply Display Filter, ou eu posso digitar aqui o filtro, se já souber direto, ou eu posso clicar aqui em Expression, que aí ele abre essa tela aqui, enorme, com várias possibilidades, tá? E aqui no caso está o de DNS, ok? Que aí você clica e ele já mostra aqui. Você pode colocar se é presente, se é igual, e várias outras opções. Tá? E quando eu clico e aperto OK, ele vem aqui como DNS, e todo o tráfego DNS, tá vendo? O protocolo DNS aqui, é mostrado dentro do meu summary. Outro exemplo de filtro é se eu quero identificar quais são os IPs que estão na rede, tá? Então eu boto ip.address, EQ, né, como se fosse um shell bash ali, ou posso botar igual, o endereço IP e, né, o END, ip.addr, EQ e o endereço IP. E aí eu pego todo o tráfego que está somente entre esses dois endereçamentos dos endereços IP. Tá? Outro exemplo aqui é o DHCP e não ICMP, né? Então eu pego todo o tráfego aqui, DHCP Discover, Offer, Request e ACK. E é o interessante que quem está estudando redes, né, que tem interesse na área de redes, que você vê no Wireshark uma forma de você verificar que na RFC, na RFC 2131, que ele mostra aqui todo o pacote, DHCP, Discover, Offer, Request, da mesma forma que a gente vê no Wireshark. Então isso é muito interessante para quem está estudando redes, que você consegue ver na prática que de fato o RFC está ali, não é por acaso, né? Vale a pena ler. Tá? E aí, o que acontece muitas vezes quando tem muito pacote de tráfego de dados, você utiliza o IPFlow ou SFlow, né, para fazer somente aquela parte do início do pacote até a parte de portas TCP. Mas a ideia do Deep Packet Inspection seria de analisar todo o pacote, né, analisar uma análise profunda, né, e aí eu ia além somente dos 32 bits iniciais do cabeçalho TCP e analisar ele aqui completo, sequence number, acknowledgement number, org, checksum e etc. Até em cima, né? Então, aqui você consegue ver o source port, destination port e todo o cabeçalho, tá? TCP. Então, isso para uma investigação com Deep Packet Inspection, né, ele fica mais aprofundado e você consegue entender, além dos outros protocolos, né, como HTTP, DNS, são protocolos da camada de aplicação, que ali pode estar uma exfiltração de dados, uma comunicação de command and control e de um malware. Tá? E aí, só que às vezes, como eu falei, o PK pode ser grande, então a gente precisa criar metodologias, né, e técnicas para que possa diminuir esse tempo de investigação e você não ficar rolando todo o tráfego de rede capturado. Né? Então, uma forma é utilizar a base de dados estatística, que você pode aqui em Statistics, protocolo hierarchic, tá? E aí você pode ter a primeira parte da investigação, né? Tentar entender quais são os hosts que estão sendo comunicados ali, se algum tráfego não é comum, porque o Wireshark encontra como dissector, né? O dissector. São dissecadores que ele entende o que está rolando ali e ele põe uma tag, né? Se é um TCP, se é o UDP. E aqui, por exemplo, tem aplicativos não comuns, como o IRC e Peer-to-Peer, que você levanta alguma suspeita na sua rede se você não utiliza isso dentro dela. Né? E aí, nessa parte do hierarchy, que você consegue ver, aqui
Tá vendo? Tem um transmissor control, ele sai tagueando, né, cada pacote. E aqui eu tenho a barra de data, né? E data eu tenho aqui 3.3. Por que está como data? Ele não conseguiu identificar o que é que tinha ali depois do TCP. Está como TCP, mas tem algum dado ali que o Wireshark não conseguiu identificar o que seria, né? E aí nesse data a gente clica com o botão direito do mouse, bota apply as filter, né? E bota select, ele vai mostrar esse filtro, vai mostrar somente aquele pacote ali, ó, como data, tá vendo? E mostra somente aqueles pacotes lá que não foram identificados pelo dissector do Wireshark. Então eu ponho aqui como deixa eu ver, follow TCP extreme, né, para ver o extreme do TCP. E aí ele mostra aqui, ó, o user, um unique, um user host, uma característica de protocolo IRC, né, que não foi demonstrado pelo dissector. E aí eu posso colocar com o botão direito em cima do pacote novamente e colocar como decode as e escolher o protocolo IRC. E aí ele vai começar a tratar como IRC aqui, ó, tá vendo? IRC, e trata aqui, ó, mostra de forma diferenciada no meu summary, que aquilo ali é uma comunicação IRC não desejada. E aqui tem aqui, ó, o source port 1048, destination port 18067. Portas não comuns para a comunicação de IRC, né? E aí você abre o RFC do IRC, está lá, que é a porta comum, né? Com comunicação criptografada com TLS-SSL, a porta 6697 e a porta 6667 é para plain text, né? Então, provavelmente por isso, o Wireshark não conseguiu identificar que aquilo era uma comunicação IRC, tá? Não utiliza portas comuns. E aí uma forma de exfiltração de dados, né, ou de comunicação de comando e controle com o malware que pode acontecer. Aí você pode aplicar filtro de cores também, para identificar, e quando você vê o PK, você entender que somente naquela cor, por exemplo, aqui na cor rosa, vai ter somente comunicação IRC. Tá? Outra forma de identificação aqui já é um ataque de CMP Shell, o cara está exfiltrando dados e vendo comandos através de CMP. Você pega lá o PK e só vê vários ICMP request e reply, e aí vamos tentar identificar ali na parte de estatísticas, né, e entender que eu tenho uma internet, o tempo de tráfego e quando foi capturado esse tráfego, tá? A quantidade de pacotes que tem ali. E aí você vai ver aqui, ó, que quase todo o pacote para esse PCAP, né, para esse arquivo, ele está utilizando esses dois IPs, né, 192.168.129 e 192.168.153.130, tá? Então eu tenho aqui, ó, 52 bytes e 1018 pacotes. Quase a quantidade de pacotes total foi somente nessa comunicação entre esses dois IPs. E a gente vai ver aqui, ó, eu utilizei um filtro lá em cima, que é o ICMP type igual a 8, né? Eu tenho meu ICMP request e o próximo ICMP type igual a 0, que é meu ICMP reply, tá? E aqui embaixo tem a quantidade de pacotes que tem, né? Que são bem parecidos. E a gente vai olhando ali o que é que tem de suspeito, né? Parece um ICMP mandando, mas quem enviaria 510 pacotes de ICMP, né? Não é comum isso num tráfego de rede. Então, o que é que poderia estar ali? Então, a gente vai voltando, vai descendo um pouco ali no PCAP, vendo um pacote 149, que tem lá um no response found, né? A ideia do CMP é quando você manda um request, você manda uma string dentro da parte de data, né? E a ideia é que você sabe que aquele reply voltou para você, que deu ok, é que a mesma string tem que vir. Então, quando ele bota no response found, a string que está vindo ali é diferente da que foi solicitada. Então, já gera um alerta, né? E aí você bota ali para filtrar como data, e ver todos os response, né? E aí a gente percebe que tem um ICMP shell ali, e quando vai na parte de details, daqui tem um arquivo hexadecimal, e quando você vai embaixo, está aqui um ipconfig. Aí colocamos para mostrar aqui uma decodificação do data, né? E aí ele mostra aqui que é um ipconfig /r/n. E aí eu estou enviando um comando e tendo uma resposta desse comando, tá? Só que aí eu poderia analisar pacote por pacote, mas aí eu tenho a função do T-Shark, né, que é o Wireshark para linha de comando, e jogo um filtro em cima dele, como a gente pode ver ali em cima, e aí ele me mostra todo o campo data, tá? É um hexadecimal, tá aqui, isso aqui é um PowerShell. E aí eu peguei esse hexadecimal, colamos no navegador, poderia usar o Notepad++ para isso, e aí codifico de hexa para ASCII, e ele mostra aqui todos os dados. Copiamos, colamos no editor de texto, aqui, ó, eu envio um comando, né, ipconfig, e aí tem essa resposta, e tem um RUEMI aqui. Isso via ICMP, né, você pode passar pelo tráfego ICMP sem perceber que ali estava tendo uma exfiltração de dados, ou um comando de controle para o teu alvo. Tá?
outra forma de identificar é através de ataques de brute force, né, com senha. Aqui tem um exemplo para FTP, né, que utiliza plain text. E aí eu posso fazer um filtro de pacotes, tá? Botão direito do mouse, pacote as filter. E aí coloca ali em cima, ó, FTP request command e FTP request PS user, né? Como a gente identificou isso, né? Eu não lembrava como é que era o filtro, tá? Então existe a possibilidade de você aqui, ó, seleciona, né, o pacote, vai aqui no detail e quando você vê aqui, ó, user, você clica com o botão direito, ele mostra que dá para filtrar isso, tá vendo? Para ficar lá em cima. Então ele mostra como é que é o filtro bem certinho. E já vem para cá. Então tá usando o FTP request command user e FTP request command pass, que aí ele vai mostrar todo o tráfego de senha aqui, que é um brute force, tá vendo? Ó, tentando user bro, PS1, user bro, PS2, e aí você tentando a quantidade de senhas, whatever, né? Outra forma de identificação de ataque é através do port scan, né? A porta quando está aberta eu mando um SYN, TCP, né? E eu recebo um SYN EC e um reset para dizer que fechou, quando a porta está aberta. Quando a porta está fechada, né, eu mando o SYN e recebo um reset e um EC, né? São flags do cabeçalho TCP. E aqui começa a analisar padrão, né? E aí eu começo a ver vários IPs diferentes para o mesmo alvo, né? O mesmo endereço IP 92.168.763, usando TCP e várias portas distintas, né? E eu apliquei inclusive esse backup numa prova na disciplina de forense lá, e o pessoal achou que seria um ataque de negação de serviço distribuído, né? Então tem vários IPs. Só que o que diferencia isso do ataque de negação de serviço distribuído é porque além dos vários IPs que eu tenho, tá? A característica que eu utilizo aqui, ó, em cada IP eu estou utilizando várias portas distintas, tá? Esse aqui são os atacantes, né? Na verdade aqui era um Nmap com port scan, decoy, né? Tem vários IPs distintos, tanto que aqui a gente não vê nenhum retorno, tá vendo? Tudo zero de pacote recebido, né? Esse decoy só envia, né? São IPs falsos, envia e através de várias portas diferentes. E aqui, ó, no meu alvo eu tenho, tá vendo? Uma coleção de portas diferentes utilizadas. O que não caracteriza um ataque de negação de serviço, mas um ataque de port scan, né? Sair varrendo todas as portas do meu alvo. Certo? E aqui foi o outro IP lá, que aí caracteriza, né? Eu tenho um pacote SYN, SYNEC para dizer que a porta está aberta, um reset para dizer que a porta está fechada, tá? E aí a gente vê um ataque de negação de serviço, né? Um ataque de negação de serviço, você vê, eu tenho vários IPs distribuídos, né? O DDoS, eu tenho vários IPs como origem e meu único destino, e o que é interessante aqui é que é a única porta, tá? Então, tá todo mundo enviando um pacote SYN, TCP, para a porta 80 do alvo, né? Aí já caracteriza um ataque de negação de serviço distribuído, tá? E aqui você vê que em 14 segundos eu tinha mais de 65 mil pacotes coletados, bem diferente daquele do CMP, né? Então o tráfego ele é muito maior, tá? E aqui a gente vê, ó, 65 mil, quase, maior de 55 mil pacotes somente para 174, 137, 42, 65 na porta 80, né? Então a maioria ficou, sei lá quantos percentual aqui, mas muito grande, muito perto do total, direcionados apenas para esse IP e na porta 80 somente, né? O que diferencia lá do port scan, um decoy. A outra característica interessante no Wireshark é através do malware, identificação de malware que a gente pode fazer. E aqui é um exemplo do livro, tá? Do Hands-on Network Forense, do Nipun Jaiswal, não sei se seria essa a pronúncia correta. Mas aí, para identificação de malware, a gente usou a metodologia lá, que está tratando no livro, que é bastante interessante, o livro é de 2019. Ele fala que é importante tentar entender o método HTTP que está utilizando, o user agent, né, e a URL que está sendo utilizada. Então, aquele mesmo exemplo, a gente vai no HTTP, na parte de detail do Wireshark, clica com o botão direito e pede para ele mostrar aqui, para ele tratar como uma coluna, né? Então, quando eu coloco na parte de detail, eu consigo customizar, a gente estava falando, e aí eu consigo colocar aqui como colunas, que aí quando você passa o olho fica mais fácil de identificar do que você olhar cada pacote e olhar a parte de detail, né? Então, a gente vai lá, ele já muda aqui, ó, e mostra aqui o user agent, tá? E o meu request URI, né? A minha URL completa. E aqui tá na parte de info tá o meu método utilizado. Tá aqui, ó. E a gente identifica aqui que user agent estranho tá lá chafron e inferno. Pô, não é comum a gente ver um user agent dessa forma, né? E aí pega ali e vão pedir ajuda do Google, né? A gente cola no Google e vê que isso é uma característica, né? Uma assinatura para o Lockbot, né, um malware. E aí vamos investigar que malware, o que ele faz, né? Aí tá aqui, ó, esse aqui é o do Infoblox, ele faz roubo de credenciais, informações sensíveis, tá? Envia através de um comando de controle de um servidor.
Então, aqui a assinatura dele é esse Mozilla 4.08 Chafron Inferno. E aqui uma das formas de ataque que ele tem esse mesmo infográfico, né, que ele é enviado através de spam por e-mail. Tá? E aí, procurando, né, descobriu que esse é um malware conhecido, esse Lockbolt, então o Rob, o sobrenome aqui, ele fez quase uma tese de doutorado, né, para ganhar uma certificação Gold da SANS, explicando todo como é que ele fez esse procedimento, tá? E aí isso ajuda. E aí a gente tem aqui no data que ele envia um número em hexadecimal com 120027. Aí eu tenho o que não fala colocamos no follow TCP extreme, ele mostra tudo isso aqui, né, que não dá para identificar. Dá para ver que aqui eu tenho um número, o RAIN, esse RAIN é o nome do usuário que está sendo logado na máquina, o RAIN Workstation é o nome da máquina, e aqui o RAIN Workstation é o nome do domínio, né, é o mesmo nome da máquina. Então, mas o resto aqui que ele está filtrando não dá para identificar. Aqui outra codificação, tentei usar aquele mesmo forma de data lá que a gente usou no SMP Shell para identificar o que tinha lá, mas ele não mostra, né, só mostra o código em hexa, né, com outro 1200B2, então deve ter alguma informação aqui interessante. E a gente vê que ele fez um blog post, né, explicando que esses 12008, 0020, 27, 28, 2B, que tem no nosso PCAP, são informações de que? De estar roubando informações, né, de aplicações, é um comando de controle ali do server para o servidor e está fazendo o keylogger, tá? E aquele 12.10 como hexadecimal é 1.8 é a versão do malware que está utilizando. Então, tudo bem, a gente agora já conseguiu identificar o sistema infectado, né? Tem lá no meu source address, que é o 72.16.0.130, quem é meu servidor de comando e controle, que a gente estava comunicando, que estava lá na URI. Qual é o malware utilizado, o Lockbolt, qual a detecção desse malware, né, através do user agent, o módulo HTTP post, e a gente consegue ver que ele está fazendo, qual é a função dele, né, qual é a atividade, exfiltração de dados e keylogger. Tudo bem, mas o que ele está exfiltrando ali, né? Aí esses são screenshots do próprio livro, tá? Que aí ele fala que aqui eu uso o Binary ID, inclusive esse Binary ID é para um malware em fase de teste, tá? Em fase de desenvolvimento. Aqui eu tenho o Lockbolt, a versão 1.8, eu tenho informações aqui do username, do computer name. E aí esse seria o malware na versão full, né? Na versão de capturar mesmo, de enviar na maldade. E aqui tem informações, né, da tela que está sendo utilizado, se aquele usuário logado, aquele RAIN, ele é administrador ou não, se a máquina é 64 bits ou não, tá? Qual é a versão do SO, se aquele pacote está comprimido ou não. Então aqui está compressed, né? Então por isso que a gente não conseguiu identificar o que estava sendo exfiltrado ali no primeiro momento, através do TCP stream. E aqui ele usa o mutex, que é o número para utilização de várias conexões em paralelo, e aqui através desse mutex ele cria, tá vendo aqui em negrito e sublinhado, é por meio disso aqui que ele salva dentro do appdata, no caso do Windows, né, ele salva com o nome lá do arquivo, tá? E aí eu consigo entender aqui através do análise de hexadecimal que o compressed data tem 2.310 bytes, tá? E aí, mas como é que eu decodifico isso? Eu sei que está comprimido, né? E através daquela análise lá do blog post, da tese que o Rob fez lá, ele consegue identificar que ele utiliza uma compressão APLib, né? Que utiliza o protocolo LZSS. E aí a gente vamos copiar isso aqui, tá? O copy value, e jogamos isso dentro do Notepad++, tá? No Notepad++ tem um plugin lá para fazer o hexa, para o ASCII, e aí gera tudo isso aqui comprimido, né? Eu estava me complicando aqui para utilizar o APLib, né? Que ele, dentro do GitHub lá, do Rob, ele utiliza um aplib.py que é para fazer essa descompressão. E aí foi quando o Fernando Messias lá me deu um help aí para fazer isso. Aí eu estava com um problema no Python lá, é uma linguagem que ele gosta muito. E aí ele me ajudou aqui a fazer essa decompressão, e a gente vê que ele utiliza o FileZilla ali como uma porta de comunicação, tá? E aí agora eu concluo, né, que o meu sistema infectado, o C2160130, meu usuário infectado é o RAIN, o nome do host, o nome do domínio, qual é a arquitetura do SO, 32 bits, a resolução da tela, a versão do SO, que é a 6.3.1, que é a do Windows, caracterização do Windows 8, o servidor de comando e controle, o malware, qual foi a forma de detecção do malware, tá? A atividade de malware, né, extração de dados de aplicativos no FileZilla, keylog, a versão 1.8, eu tenho a compactação do malware, o APLib com o protocolo IZSS,
tem nenhum tipo de decodificação, né, somente compactação, e onde é que o malware estava armazenado, onde é que tem o banco de dados dele, estava dentro do app data, e esse número aqui que é originado do lado do mutex, tá? E aí, saindo um pouco do malware, vamos ver que a gente consegue, através de protocolos HTTP, fazer a exportação do dado. Então, se aquele, como o Marcos está falando, né, aquele, às vezes, tem aplicação, a página web que tem malware ali, e tem outras que não. Então, eu consigo identificar se aquela página tem malware. Na aplicação, venho lá em File, lembra aqui o caminho, Export Objects, e aqui eu clico, tem o DAI com HTTP, o IMF, SMB e FTP, e aí eu consigo exportar esses dados, né, Save All, e vai estar lá dentro da minha, de onde eu quiser salvo, né, na pasta que eu quiser salvar. E aí é importante ter cuidado, porque esses arquivos, né, tanto de imagem, XL, eles podem estar dentro da página web, e você pode clicar na sua máquina de análise, e aí pode instalar o malware que for, né? Então é importante ter cuidado com esses dados que estão sendo exportados, tá? Outra parte interessante de detectar é HTTP Redirection, que você pode, acontece que alguns malware, né, eu mando para um domínio IP, ele redireciona para outro, então fazer um filtro e colocar isso dentro ali da parte de summary, é importante que quando você bate o olho, você vê redirecionamento, né? Acontece em muitos sites legítimos, mas em alguns malware também, né? Então, é importante olhar, quando você vê aqui, ó, eu tenho um HTTP original e o location, né? Que é lá dentro do HTML. E aí eu consigo fazer esse filtro e identificar se foi redirecionado ou não. Outra forma interessante de criptografar tráfego, né? Com SSL, né? Até estava conversando com o motor, como é que você faz isso, né? Isso aqui a gente tem que criar uma variável de ambiente na máquina-alvo, tá? Eu crio uma variável de ambiente chamada SSL, keylogFile, e redireciono para algum lugar, né? Então, ao fazer isso, o Chrome, no caso aqui, ele armazena essas chaves dentro desse arquivo de log. Então, esse aqui eu chamei de enc, tá? Dentro do Chrome. E aí eu consigo colocar ele, Edit Preference, consigo importar esse arquivo de log, tá? E aí eu consigo fazer o decrypt desse tráfego encapsulado com o TLS. Então, ele mostra aqui, ó, decrypt TLS. E aí, um exemplo, eu estava fazer o check-in. E aí, vamos validar isso aqui. A gente trouxe a Latam, colocou aqui um número qualquer, uma senha qualquer, tá? Aí o tráfego TLS, importamos o log, tá? Foi utilizado previamente e deu para ver aqui, tá vendo? O user lá, o Latam número e a senha que foi criada, tá? E aí a gente veio aqui para mostrar que a senha tinha sido aquela mesma. Então, através do tráfego TLS, a gente conseguiu capturar dados, tá? E aí eu agradeço, aqui são algumas referências que utilizamos para fazer essa pesquisa. Muito obrigado a todos. E agora, professor. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Os microfones estão aqui no centro. Não? Vamos dar uma esperar um pouquinho para ver se tem alguma coisa online. Ficou claro, então, né? Ou todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Entendeu tudo. Não? Então, é isso aí. Eduardo, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.